As duas guerras atualmente sustentadas pelas grandes potências no leste europeu e no Oriente Médio estão buscando moldar o cenário do beligerante mundial que está próximo de explodir na Europa. A OTAN está desenvolvendo múltiplos corredores terrestres para enviar tropas e blindados dos Estados Unidos para as linhas do extremo leste europeu no caso de uma grande guerra terrestre com a Rússia. De acordo com Joe Barnes, do jornal britânico The Telegraph, os soldados americanos desembarcariam em um dos 5 portos e seriam canalizados ao longo de rotas logísticas pré-planejadas na Europa para enfrentar um possível ataque de Moscou. Este novo movimento liderado pelos Estados Unidos surge no contexto de avisos dos principais líderes da aliança de que os governos ocidentais devem se preparar para um conflito com a Rússia nas próximas 2 décadas. As rotas logísticas se tornaram uma prioridade fundamental para a ponta de lança da aliança na contenção de um avanço da Rússia sobre o leste europeu, desde que os líderes da OTAN concordaram em preparar 300 mil soldados para serem mantidos em estado de alta prontidão para defender a aliança. Isso foi acordado não tão secretamente na Cimeira em Vilnius, na Lituânia, em 2023. Os planos existentes prevêem que as tropas dos Estados Unidos desembarquem em portos holandeses pelo Mar Báltico no primeiro momento, antes de embarcarem nos comboios que a transportariam através da Alemanha e posteriormente para a Polônia, onde o conflito iniciará. Tropas também chegariam pelos portos oeste da Itália e se seguiriam para a Hungria e Bulgária, formando uma base forte de contenção junto com tropas posicionadas na Romênia, vindas da Grécia e também da Turquia. Sabemos que a Polônia tem uma geografia nada amistosa com a Rússia. Kaliningrado e a Bielorrússia fazem fronteira com os poloneses. Esse perfil indica que a Rússia buscaria a neutralização da nação como primeiro ataque, seja retaliatório ou primeiro ataque. As tropas dos Estados Unidos seriam então enviadas para o porto de Roterdã, na Holanda, antes de serem transportadas para o leste, mas também estão sendo feitos acordos nos bastidores para expandir as rotas para outros portos, a fim de garantir que a linha terrestre de comunicação não possa ser cortada pelas forças de Moscou. Essa preocupação reflete a experiência da OTAN em sua guerra contra a Rússia na Ucrânia. Para o tenente-general Alexander Soufrank, chefe do comando logístico da OTAN, a Ucrânia sofre muito com esses ataques e mísseis russos de longo alcance aos sistemas logísticos. Se as forças da OTAN que entrarem a partir da Holanda forem atingidas em algum momento por bombardeios russos, seja por mísseis de cruzeiro ou balístico, a partir de Kaliningrado e Bielorrússia, ou se os portos do norte da Europa forem destruídos, a aliança deverá mudar o foco para os portos da Itália, Grécia e Turquia, como já destaquei. Existem planos semelhantes para transportar forças dos portos turcos e gregos através da Bulgária e da Romênia para chegar ao flanco oriental da aliança. É importante eu destacar que o tabuleiro montado neste vídeo busca retratar a estratégia da OTAN sem um cenário de armas nucleares. Não há como prever se um atrito inicial entre russos e ocidentais imediatamente desencadearia um ataque nuclear. As cláusulas da OTAN são claras. Quando atravessarem esses corredores europeus, os militares americanos e de todos os membros não poderão ser restringidos pelas regulamentações locais e serão livres para transportar remessas militares sem restrições. Anteriormente, o governo francês se queixou de que os seus tanques ficaram presos nas fronteiras estrangeiras por processos burocráticos enquanto tentavam ser implantados na Romênia, como parte de um novo esquema de defesa contra uma temida invasão da Rússia. Meses atrás, fiz um vídeo de análise sobre o lugar mais perigoso do mundo que poderia se tornar uma zona de conflito e muitas vezes creditado pelos analistas como o futuro estopim para a Terceira Guerra Mundial, o corredor Suwalki Gap entre a Polônia e a Lituânia. Já conhece os meus produtos exclusivos da loja oficial? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar.
estendendo-se por cerca de 100 quilômetros ao longo da fronteira lituana-polonesa entre a Bielorrússia no leste e o enclave russo de Kaliningrado a oeste. Existe o corredor Suwalki Gap, provavelmente a área que seria um dos primeiros alvos do presidente russo Vladimir Putin se ele decidisse escalar o conflito da guerra na Ucrânia em um confronto cinético com uma OTAN já expandida para a fronteira russa e poderia desencadear a terceira e última guerra mundial. Moscou buscaria estabelecer um corredor logístico e sufocador contra os membros da aliança mais ao norte, reduzindo seu contato terrestre com o coração da Europa, e permitiria às tropas russas um fluxo logístico da Bielorrússia para Kaliningrado ou vice-versa. Nos últimos 5 anos, o Comando Logístico da OTAN realizou análises para descobrir várias rotas que poderiam ser usadas para enviar tropas para combater uma invasão russa. Os portos do norte da Europa, como os Países Baixos, a Holanda, a Alemanha e os Estados Bálticos, são considerados particularmente suscetíveis aos ataques de mísseis russos, muito pela proximidade e falta de uma defesa aérea em número, um fato que a aliança já está buscando melhorar. Depois de avisos e relatórios de que a OTAN só dispõe de 5% das defesas aéreas necessárias para cobrir todo o seu flanco oriental, o Comando Conjunto de Capacitação de Apoio da OTAN está agora preocupado com essas capacidades terra-ar para defender os seus principais centros logísticos. De acordo com a unidade, observando e avaliando a guerra russa na Ucrânia, observamos que a Rússia atacou as bases logísticas da Ucrânia. Isso deve levar à conclusão de que é claro que enormes bases logísticas, tal como as conhecemos no Afeganistão e no Iraque, já não são mais possíveis porque serão atacadas e destruídas muito cedo numa situação de conflito. Lembrando aqui que estamos ainda falando somente de armas convencionais e não nucleares. Podemos observar nos próximos meses os múltiplos corredores terrestres de tropas e veículos blindados dos Estados Unidos que podem ser formados em toda a Europa como prevenção no caso de uma grande guerra europeia com a Rússia. Isto surge no meio de avisos dos principais líderes da aliança de que os governos ocidentais devem se preparar para um conflito com a Rússia nas próximas 2 décadas. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal aqui no YouTube, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica. Então peço a sua contribuição se inscrevendo e ativando as notificações no novo canal Analytics.